Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui com mais um vídeo no canal, aprendendo com a palavra. Não sai do vídeo agora, meus irmãos. Você que estava aqui no YouTube talvez procurando um canal aqui no YouTube que te ensine como você entender um texto bíblico para você pregar. Então você encontrou um canal certinho. Não sai daqui, fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui o tema é como entender um texto bíblico para você pregar. Isso mesmo, como entender, o que é que eu faço para entender um texto bíblico para você pregar? Fique comigo até o final, porque aqui você vai aprender. Eu tenho só três passos, para você entender um texto bíblico para você pregar. Tem mais, mas é só três para você, tá bom? O que é que você faz para entender um texto bíblico para você pregar? Primeiro passo, faça pergunta ao texto. Por exemplo, você está lendo aqui Deuteronômio capítulo 33. Você quer pregar aqui. Então você vai lendo, fazendo pergunta. Quem escreveu? Quem está no texto? Por que foi que escreveu? O que é que está acontecendo? Faça esse tipo de pergunta, que aqui já te ajuda muito você entender o texto bíblico que você quer pregar. Amém? Segundo passo, lê os contextos. Isso mesmo, lê os contextos bíblicos. Isso é muito forte, muito interessante. Pregador reconhecido aí, que já prega há muitos anos, nunca ele vai montar um sermão para ministrar se ele lê o texto sem ler o contexto. Porque se você lê um versículo, em cima daquele versículo você vai pregar na igreja, corre muito perigo de você fazer uma salada. Então tome cuidado na hora de você pregar. Tem que você ler o texto e os contextos. Aí você vai entender o que você está pregando. Porque se você não ler o contexto, você não vai saber o que você está falando, pregando para o povo na igreja, para os irmãos. Amém? E a palavra de Deus é muito importante, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Então, o primeiro passo é, faça pergunta ao texto. Está lendo o texto? Fazendo pergunta. Segundo, ler os contextos, que é muito importante. Lendo os contextos bíblicos. O que é o contexto, presbítero Mariano? É o que vem antes e o depois. Por exemplo, Deuteronômio aqui, não é isso? Capítulo 33. O que é o contexto? É o antes e o depois. Antes e o depois. O antes você começa a ler Deuteronômio capítulo 32, vai. Pode ler antes, mas vamos colocar o capítulo 32 de Deuteronômio. Leu o texto todinho, tá? Com o texto todinho. E também pode ler o depois, que é o 33, você vai lendo todinho. Lendo os contextos. O contexto é o que vem antes e o depois. Terceiro passo para você entender um texto bíblico para você pregar. Como entender um texto bíblico para você pregar? Terceiro passo é estudar as referências cruzadas. Olha que maravilha, isso é muito importante. Meus irmãos, referência cruzada tem nas Bíblias de estudo. Essa Bíblia de estudo aqui, ó, é a Bíblia Shed. Uma Bíblia muito boa, tá? Eu tenho review dela aqui no canal. Procura aí que você vai encontrar aqui nesse canal, Aprendendo com a Palavra. Que é a referência cruzada, presbítero Mariano. É muito importante. Vamos ver, aqui está Mateus capítulo 5, né? Aí você vai ler Mateus capítulo 5. Por exemplo, você vai lendo aqui, ó, né, e você encontra uma letra. Vai lendo Mateus capítulo 5, por exemplo, o verso 1. De repente tem uma letrinha aqui. Pode ser a letra A, letra B, letra C, não importa, tem uma letrinha. Aí essa letrinha vai te levar para a referência cruzada. Nessa Bíblia aqui, ó, ela tem 3 colunas. Aqui é o texto bíblico, aqui texto bíblico. No meio, referência cruzada. Aí você vai lendo o texto que você está lendo, o texto que você está estudando. Então, você vai lendo, vai aparecer nos versículos uma letrinha. A letrinha te leva aqui, ó, para a referência cruzada. Aí lá na referência cruzada, vai ter outro texto bíblico. Por exemplo, pode ser, se você está lendo Mateus, né? Capítulo 5, por exemplo, tá? Tem uma letrinha D no primeiro versículo de Mateus capítulo 5. Uma letra D. Aí, você vai na referência cruzada, encontrou a letra D. Aí na frente vai ter o texto, outro texto bíblico, por exemplo, pode ser
Lucas, capítulo 2. Aí você vai lá em Lucas, capítulo 2. Isso aqui é um exemplo, tá? Capítulo 2, verso 3. Aí você vai ler lá, que vai dar certinho. Aí você vai entender o que o texto aqui em Mateus, capítulo 5, verso 3 ou 4, você está lendo, por exemplo. Aí você vai entender o que o texto aqui de Mateus, capítulo 5, está dizendo. O versículo que você leu, por exemplo, você leu Mateus, capítulo 5, verso 3. Aí, vai na referência cruzada, tá Lucas, capítulo 4, verso 3. Aí você vai entender, em Lucas capítulo 4, verso 3, na referência cruzada, você vai entender o que está dizendo Mateus capítulo 5, verso 3 que você leu. Você vai entender o versículo. E isso você vai lendo, você acaba entendendo o texto todinho, o texto que você está estudando, usando a referência cruzada, aí vai te levando para outro texto. Ah, está em Mateus capítulo 5, verso 3. De repente esse versículo 3 de Mateus 5 te leva lá para Gênesis, te leva lá para Deuteronômio, e ali você vai aprendendo. Aí você vai entender o que Mateus capítulo 5 está dizendo, tá bom? Então é muito forte. Primeiro passo para você entender um texto bíblico para você pregar. Vamos repetir para te ajudar? Primeiro passo foi fazendo pergunta ao texto. Já te expliquei. Segundo passo foi ler os contextos. O contexto é o antes e o depois. Terceiro passo, estudar a referência cruzada. Eu sei que eu falei muito, repeti muito, isso é muito cansativo para você. Talvez você que já pregue, meus irmãos, talvez cansativo, talvez não sirva muito para você esse vídeo. Mas para você, pregadores iniciantes, que está começando a pregar agora e não sabe como entender um texto bíblico para pregar, tenho certeza que esse vídeo não é cansativo, não. É muito interessante. Você, vamos lá, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários, tá bom? O que você achou? Te ajudou? Então vá nos comentários e fale lá nos comentários o que você achou desse vídeo. Se é cansativo, se você aprendeu alguma coisa, porque a minha intenção aqui, meus irmãos, é de te ajudar. Para você, vou repetir, é para você pregadores iniciantes, que não entende a Bíblia, o texto bíblico, está começando a pregar agora, tem vontade de ser um pregador e não entende. Então esse vídeo aqui talvez não sirva para você, pregadores que já conhecem. Aí acaba ficando cansativo. Ah, você repete muito, repete isso, repete aquilo, não precisa disso. Precisa, não para você, meus irmãos, que já conhece. Tá bom? Entenda, por favor. Porque a minha intenção aqui é muito preocupante, de que você, meus irmãos, estão começando a pregar. Agora entenda, é por isso que eu fico repetindo, tá bom? Então, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Não é inscrito, se inscreva. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade, que não entende um texto bíblico para pregar, conhece alguém, então manda esse vídeo pelo menos para meia dúzia de pessoas que não entendem também como você um texto bíblico para pregar. Fica com Deus, até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém?